Boa noite, irmãos. Queria convidar os irmãos desde já a abrir as Escrituras, no livro de Efésios, capítulo 4, nossa exposição na carta de Paulo aos Efésios. Efésios 4, versículo 11 ao 16. Amém? Diz assim as Escrituras: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com o que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Boa parte do que Paulo tem tratado, já vem trabalhado em Efésios, que a gente vem falando aqui aos domingos, é que todo esse plano, a centralidade de Cristo no plano de Deus, no capítulo 1, 2 e 3, que ele vem trazendo todo o argumento, chegamos nos 3 últimos capítulos, 4, 5 e 6, mostrando que há uma aplicação maior, ou a parte mais aplicativa de toda a construção fundamental, doutrinária, que ele vem desde os 3 primeiros capítulos trabalhando, apontando para a identidade, para a ligação em Cristo Jesus, mostrando que o crente está ligado ao cabeça, essa centralidade que existe na obra de Jesus, na pessoa de Jesus, no plano redentor de Deus, mostrando que todos aqueles que creem em Cristo são agora unidos a este cabeça, nessa nova entidade, nesse novo corpo, que agora foi fundado e criado, ou nasceu por meio da obra de Jesus, assim como a gente viu no capítulo 2 e 3. Esse que é a realidade para que todo crente está nesse corpo, que não há distinção, não há etnias, né? A igreja, gentio e judeu, crentes, ligados a este cabeça, neste corpo que é a igreja. A igreja também, que é esse propósito criado por Deus em Cristo, ela aponta para o cabeça, ela também enaltece e centraliza a pessoa de Cristo. Por isso que a gente fala que o mistério, no capítulo 1, versículo 9 e 10, que é convergir em Cristo todas as coisas, ela aponta para a centralidade de Cristo, tanto em aspectos presentes como também em aspectos escatológicos, mostrando aquilo que a igreja também já está fazendo nesse propósito, centralizar, convergir tudo em Jesus, enaltecer, engrandecer o cabeça, Cristo. Então, quando a gente chega no capítulo 4, a gente fala sobre um aspecto da unidade, lembrando tudo aquilo que já foi tratado, como Cristo é a nossa paz, Jesus é a nossa paz, que é o ponto alto do capítulo 2, mostrando mais uma vez que Cristo é essa base, o fundamento, o alicerce, o cabeça, que guia, direciona e dirige a igreja. Capítulo 4, quando nós chegamos nesse capítulo, a gente falou sobre unidade da fé. A gente trabalhou um pouco sobre isso, porque é isso que Paulo começa a trabalhar nos primeiros versículos do capítulo 4. E ele vai terminar o versículo 16, na verdade, voltando a tratar sobre a unidade. Porque tudo isso que foi feito, ligado ao cabeça Jesus, sendo igreja dele, esse corpo, tendo paz com Deus por meio de Cristo, e não só uma paz vertical, mas também uma paz horizontal, uns com os outros, nós chegamos a uma realidade de unidade. Essa unidade, ela precisa ser trabalhada e firmada pela igreja. No começo do capítulo 4, ele vai falar: rogo-vos, pois, como prisioneiro. Aí lá no versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí no versículo 4, 5, 6, ele dá um exemplo da Trindade, como esse exemplo também de unidade, o Deus Trino, né? Sendo um Deus
de unidade, e isso sendo um modelo também para que nós venhamos a seguir ele. No versículo 7, que a gente trabalhou na última vez, até o versículo 10, a gente percebeu outra realidade, que os dons foram dados à igreja graças a Cristo. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, a sua obra redentora, que cria essa nova entidade, esse novo povo, a igreja, que é um povo do Novo Testamento, que surge ali, a gente entende, justamente depois da morte e ressurreição de Jesus, em Atos 2, a igreja surge ali, esse povo que foi criado pelo Senhor Jesus, pela sua obra redentora, que aí também é afirmado no capítulo 2 de Efésios. Ele vai dizer, lá no finalzinho do versículo 15 e 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Essa entidade criada por Cristo, a igreja, que aponta também para a centralidade de Jesus, para a autoridade do seu cabeça, que é Jesus Cristo, que é o seu Criador e também é o seu Senhor, é o cabeça da igreja, guiado e norteamos pelo que Ele fala, pelo que Ele ordena. A gente olhar para esses textos, lembrar justamente esse vínculo, e observando que o que Cristo fez na cruz, além, claro, da redenção, da salvação que nós temos graças a Jesus, que Ele é o único meio de salvação, o único Salvador, a gente observou que Ele também é aquele que dá dons à igreja. Ele salva a igreja e Ele também capacita a sua igreja. E os dons que Ele dá à igreja, eles são úteis, utilizáveis, geram uma interdependência do corpo. O corpo depende um do outro agora. Agora, eu não posso ver no meu individualismo, mas eu agora, como igreja, eu dependo do meu irmão também. Porque o dom que ele tem, os dons que nós temos, eles servem para edificação mútua. Então, para eu crescer, para eu amadurecer, para eu caminhar em unidade, em maturidade, eu preciso estar unido com meus irmãos. E isso vem dessa realidade que foi criada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele concede dons à sua igreja, Ele faz algo grandioso por meio da sua obra redentora. Além de salvar, redimir, Ele também une, Ele também concede dons. É Ele o Senhor da igreja e Ele capacita a sua igreja e dá dons a quem quer, como quer. Isso tudo graças à sua obra. Isso que a gente viu no versículo 7 ao 10, porque ele fala dele subiu ao lugar mais alto, né? Mostrando que ele foi vencedor na sua obra redentora, daquilo que ele fez na cruz do Calvário, morte e ressurreição, mostrando que ele, quando ele mostra a sua vitória, o seu senhorio ali, mostrando que ele Colossenses 2, eu não vou reler o texto aqui, mas a gente leu na outra vez que a gente estava expondo, mostrando que ele triunfou na cruz sobre os principados e potestades, sobre os inimigos, né? E a gente tem de 3 ali, tanto Satanás quanto a morte, como também o pecado. Cristo triunfa sobre todos eles. Até na sua ressurreição ele mostra mais uma vez que ele vence a morte na ressurreição, mostrando que ele é superior, ele vence a morte na sua ressurreição. Então, o pastor Neves pregando sobre isso alguns domingos, né? Então, fica bem ligado essa ideia de ressurreição, os irmãos já devem estar bem aptos, né? Pelo tema, pela forma que foi trabalhado aqui excelentemente pelo pastor Valnei. Então, observamos esses textos. E aqui, quando chegamos no versículo 11 do capítulo 4, a gente vai começar a falar justamente sobre a unidade. Esse é o tema de hoje, a unidade para a edificação do corpo de Cristo. Os dons aqui trabalhados, que são dons de ensino, dons de liderança, que é o do versículo 11, e ele vai falar no 11 e 12, mostrando a ênfase desses dons para um papel. A gente também já viu outras vezes aqui com o pastor Valnei, por isso que eu não voltei ao texto de 1 Coríntios, isso foi até recente, que os dons têm um papel. Os dons têm um papel de edificar a igreja. Eles edificam o corpo. Não é diferente para os dons de liderança. Eles também têm um papel muito claro, dons de liderança / ensino, né? Eles têm um papel muito claro que também é de edificação. Ele vai dizer, e Ele mesmo, quem é Ele mesmo? Quem foi que deu esses dons? O Senhor Jesus Cristo. Ele concedeu os dons lá no versículo 7. E aí ele vai falar que Ele, versículo 7 ao 10, Ele que dá dons. E aí no versículo 11 ele fala, e Ele mesmo, ou seja, Nosso Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com objetivo ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons citados aqui, apóstolos e profetas, eles são citados lá no versículo 2, capítulo 2, versículo 20. Volte em Efésios 2, 20. Esses dons também são citados lá, como os dons que, talvez como os dons fundacionais, alguns chamam, que eles deram o fundamento para a doutrina, né? Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, recitando, profetas aqui são profetas do Novo Testamento, até pelo contexto maior de Efésios. Ele não fala de profetas do Antigo, mas profetas do Novo Testamento. E ele está falando desses dois, apóstolos e profetas estabeleceram fundamentos sobre a pedra. A pedra angular é a pedra de fundamento, né? Sobre o qual era construído uma casa, um edifício, assim. Então, a pedra é Jesus, e eles construíram um fundamento para que a igreja pudesse ser edificada sobre esse fundamento. Entendendo pelos textos e entendendo toda a realidade, os apóstolos são aqueles... alguns tentam trabalhar uma ideia de dom e ofício. Nem sempre quem tem dom tem o ofício. Mas, na minha percepção, quando leio o texto e quando ele fala de apóstolos, não são apenas os que têm o dom, mas também aqueles que têm o ofício nesse contexto. Então, ele está falando dos 12, daqueles que foram chamados pelo Senhor, né, e Paulo fora do seu tempo, para trazer a doutrina à igreja, ensinados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e eles edificarem assim o corpo, trabalhando assim, plantando igrejas e dando a doutrina para a igreja. Os profetas, eles também tinham esse papel, o dom de, né, os dons dos profetas do Novo Testamento, na verdade, esses que também, acho que também tanto tinham dom, como também tinham os ofícios, e esses também eram ensinados a admoestar, ensinar, corrigir o povo, trazendo, tanto que muitos até, quando vão trabalhar sobre dons de profecia, dentro de uma perspectiva que nós cremos, na perspectiva que os dons cessaram, esses dons mais extraordinários, porque tiveram o cumprimento do seu propósito. Também o pastor Wanda já trabalhou isso aqui na igreja. Então, falam que um aspecto do dom de profecia fica para o pastorado. Alguns vão trabalhar no aspecto o quê? De exortar, de admoestar, de consolar, que também tinha essa característica nos profetas. Eles tinham sim os profetas do Novo Testamento, quando os dons estavam em atividade ali, cumprindo o seu propósito. Tinha um papel de edificar, mas também tinha suas partes preditivas, né? Prevendo coisas que iriam acontecer, mas com um propósito. Entendendo hoje que esses dons extraordinários, né, foram cessados, esse dom específico, aí falam que o ofício de profeta, ele fica com um cargo parecido com o pastoral, com o sentido de ensinar, exortar, redarguir, né, e ter toda essa característica também de como um pastor faz. Então, esses dois dons, especificamente o apóstolos e profetas, são dons que eu entendo, dons / ofícios. Tem pessoas que tinham dons de profecias e dons até de apóstolos, né? Esse aqui não vou entrar nesse debate, né, nesse tema, mas cita Barnabé e outros mais que não eram oficiais como apóstolos, mas eram enviados e tinham talvez essa característica do dom, né? Um dom mais apostolado. Alguns vão trabalhar essa temática aqui. Mas nesse texto aqui eu entendo que não é somente... Ele fala dos dons, mas também ele está relacionando esses aqui pela forma que esses dons eram trabalhados e eram falados e como eles se expressavam na igreja. Ele também está relacionando a ofício, porque nem sempre quem tem o dom tem o ofício, certo? Então, o fulano tal tem um chamado, um dom pastoral, eu entendo, o rapaz tem um dom pastoral, mas ele não tem as qualificações do ofício lá em 1 Timóteo 3. Quem deseja o episcopado, esse deseja, ele tem qualificações, e aí o indivíduo, eu acho que ele tem um dom do apostolado, ou do pastorado, mas ele não tem as características do ofício do pastor. Então, ele pode ter até uma característica, um dado pastoral e tudo, e, né, estudar, mas ele não tem as características para o ofício pastoral. O diácono, rapaz, o fulano serve muito, rapaz, ele tem um chamado diaconal, mas talvez ele não tenha as qualificações ainda para se tornar um diácono, conforme também 1 Timóteo. Né? Então, dom e ofício também fica interessante a gente estar observando essas duas qualificações, porque o ofício ele traz características e exigências, e o dom, Deus dá a quem quer. Deus pode dar um dom, o cara falou, recebeu o dom, Deus deu esse dom. Mas para ele exercer o ofício, por exemplo, de liderança ou de ensino, ele tem algumas qualificações, que até as escrituras também vão falar, que talvez ele ainda não... Pode ser que ele se torne um oficial, né? Mas talvez ele não tenha chegado ainda nas qualificações todas, né? Pode ser que falte uma coisa ou outra, tem que ser observado muito bem. Mas, lembrando,
essas realidades bíblicas são apresentadas dentro dos textos que a gente tem que ser observado cada um. Mas nesses textos que eu vou falando, desses ofícios de liderança / ensino, esses dois de apóstolos e profetas, eu entendo que eles tiveram o seu cumprimento histórico e passaram, cessaram, porque cumpriram o seu propósito da solidificar as escrituras, né, da mensagem que está sendo imposta ali, a mensagem estava sendo transmitida, estava se estabelecendo, e estes dois, apóstolos e profetas, tiveram o seu papel de fundamentar, e ali estabelecendo os fundamentos, edificando ali. Os outros dois, na verdade, que aqui eu vou explicar, os evangelistas, talvez esse dom se assemelhe muito ao missionário. Muitos desses dons também fazem parte da comunhão, mas o evangelista, comunhão no sentido de que os crentes também devem, por exemplo, evangelizar. Só o evangelista deve evangelizar? Não, todo crente deve evangelizar, é um chamado para toda a igreja. Prega o evangelho, ide e anunciai as escrituras. Então você tem o papel de pregar o evangelho no seu trabalho, na sua casa, em todos os locais. Mas o evangelista, ele é alguém que tinha uma aptidão, um desapego, uma ação mais voltada para o evangelista. A gente vai ver Filipe, né, o evangelista, a gente tem alguns casos sobre esse dom, e aqui é mencionado, né, essa pessoa, o dom do evangelista. Talvez se qualifique mais parecido com um missionário. Então, eles são, tanto eles como pastores, e aqui eu entendo pastores como pastores mestres, não pastores e mestres. Tem algumas argumentações até no grego e tal, que eu entendo, até pela forma que a carta vem sendo trabalhada, ela trabalha pastores e mestre, pastor-mestre, que é uma função tanto apresentando o pastor como aquele que cuida, que administra e tudo, mas também que ensina, exorta e traz o ensino da palavra. O evangelista e o pastor-mestre, eles vão edificar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que já foi colocado, está estabelecido, já foi posto o fundamento sobre dos apóstolos e profetas. E os dons, uma das características, uma das funções, não as únicas, mas e talvez uma das principais, dos dons, era justamente validar ou autenticar a mensagem dos pregadores, dos apóstolos e profetas. Esses homens, quando pregavam, falavam de Jesus, a ação, os dons, tudo aquilo que era feito, um dos propósitos era essa validação da mensagem, para estabelecer o cânon, estabelecer os escritos, e assim mostrar que Deus era com eles, que esses homens foram chamados, levantados por Deus. Esses homens ensinavam, admoestavam a igreja. Esses dons tinham um propósito. E a forma como esses dons se relacionam com os demais dons, talvez se torne bem diferente a forma que a gente possa perceber. Todos os dons têm uma função, edificação. Todos eles estão para edificar o corpo. Edificar com um propósito, o serviço ao Senhor. O corpo ele é edificado para servir ao Senhor. Estes dons de liderança / ensino, eles se relacionam com os demais até pela forma como ele vai ser. Como? Esses dons, eles instruem, eles dirigem, eles trazem o ensino para a igreja. Estes dons vão se relacionar com os demais nesse sentido. Os dons de liderança, pastor, acaba recebendo um cargo de responsabilidade, até de juízes. Tiago vai falar isso, né? Nem todos querem ser mestre, né? Porque o mestre vai ser mais cobrado, porque eles têm um papel de ensinar o povo. Uma máxima que sempre é falada em teologia pastoral é o quê? Pastores doentes geram igrejas doentes. É uma máxima. Pastores saudáveis, normalmente, geram igrejas saudáveis. Porque aquele que está em funções de ensino e liderança, ele acaba influenciando o povo, direcionando o povo a um juízo, uma responsabilidade maior para quem assume o púlpito, para quem prega a palavra. Você prega heresia, prega falso ensino, prega coisa, Deus vai puni-lo por isso. Você tem a responsabilidade, os pastores, os líderes, de instruir e alimentar o povo de Deus. Se um pastor está doente, está com um falso ensino, ele acaba influenciando pela sua pregação toda uma comunidade. E toda uma igreja muitas vezes se perde. Tantas igrejas que a gente conhece na história que acabaram se acabando aí porque começaram a ter pastores ruins e os pastores acabaram as igrejas. Esses dons, eles têm uma responsabilidade porque ao instruir o povo, leva o povo a um caminho, a direção.
E o pastor, o líder, tanto aqueles que tinham essa função com os apóstolos e todos, eles acabavam o quê? Tendo uma responsabilidade de instruir, de guiar, de nortear, de apresentar o livro, a Bíblia, e falar o que Deus diz. Ser boca de Deus na terra. Porque expõe a palavra de Deus. Vamos para Gálatas capítulo 1. Eu acho que Gálatas capítulo 1 é um texto que eu sempre gosto de reler quando eu vejo essas questões. E que remete à mente a seriedade de como esses dons que envolvem liderança / ensino são essenciais para a saúde da igreja, mas ao mesmo tempo também traz uma responsabilidade enorme. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, no qual não é outro, senão há que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. A seriedade. Vocês têm que seguir o evangelho que pregamos pelo Senhor. Se alguém deturpar esse evangelho, se alguém dizer que esse evangelho é falso, ou pregar outro evangelho que não é esse que pregamos a vocês, e no caso aqui é o evangelho que ele fala sobre salvação por obras, né, salvação por méritos da lei, heresia, seja anátema. Anátema, o que é anátema? É maldito, referencialmente condenado ao inferno. Seja condenado ao inferno quem prega tal coisa. Seriedade. Porque estes dons, eles se relacionam pela forma do ensino, da forma de liderança, para que instrua o povo, guie o povo o caminho que deve andar. Quando esses dons são pervertidos, ou quando há falsos pastores, falsos mestres, eles matam. Porque igrejas saudáveis têm normalmente pastores saudáveis. Pastores doentes geram igrejas doentes. Pastores saudáveis geram igrejas saudáveis. Normalmente é assim que caminha-se dentro do propósito, como caminha-se as coisas, porque ele edifica, guia, instrui. Continuando, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Com vista ao aperfeiçoamento, a moldar, transformar, capacitar os santos, para que eles desempenhem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Todos nós temos um papel como igreja, como corpo de Cristo. O serviço ao Senhor e a edificação dessa unidade que é o corpo. Por diversas vezes o apóstolo vai tratar a edificação e a maturidade não de forma individual, como se fosse uma coisa só eu crescendo para mim mesmo, mas por diversas vezes ele vai tratar essa temática de forma unida. Ele vai falar de um homem, de ser maduro, em formas mais singulares, para apresentar que a igreja precisa ser madura. Não só o irmão de forma particular, mas todo o corpo precisa crescer unido. O meu dom deve de alguma forma servir aos irmãos, e os dons dos irmãos devem também servir a mim. E assim nós vamos servindo uns aos outros, sendo interdependentes, dependendo uns dos outros. Assim como a mão não pode sobreviver fora do corpo, o dedo não pode sobreviver fora do corpo, que apodrece, nós também não podemos viver fora do corpo. Os dons, quem deu esses dons de liderança, quem foi que deu? Foi a instituição? Foi os homens que criaram? Versículo 11 fala quem deu. Ele mesmo concedeu. Quem foi esse ele mesmo? É o Senhor Jesus, o dono da igreja. Ele deu os dons de liderança e ensino, assim também como os demais dons. Essa lista não é exaustiva, existem outros dons, mas Paulo está trabalhando esses dons mais de liderança / ensino. Em 1 Coríntios você tem outra lista, em Romanos você também, todas as listas têm alguns pontos em comuns, acrescentam uma coisa na outra, mas são listas que apresentam dons que o próprio Senhor dá à igreja, para que o corpo seja edificado, para que a igreja cresça em unidade, em serviço ao nosso Senhor. E essa igreja precisa caminhar nessa unidade, ligados ao cabeça, Jesus Cristo.
que nos deu os dons, que nos capacita e quer que nós venhamos a servi-lo e edificar uns aos outros. Assim como você vai crescendo, né? Você vai na atividade ali, você vai tendo as suas performances e o amadurecimento do corpo é visível. Assim também a igreja precisa crescer para a maturidade. Os dons de liderança servem também para isso. Por isso que um dos grandes problemas dos desigrejados, entre outros tantos problemas, é justamente perder os dons de liderança que Deus dá à igreja, /ensino. Pensando que podem viver independentes disso, ou viver fora dessa realidade. Sendo que quem dá estes dons é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então você quer dizer que Deus deu dons para que você possa simplesmente, na sua cabeça, dizer: eu não preciso dele, Senhor. Então você é mais sábio que Jesus? Você é o dono da igreja? Você é aquele que controla a igreja do Senhor Jesus Cristo? Se o dono da igreja, o Senhor soberano, nosso Salvador, diz que esses dons são para essa finalidade, assim como os demais, quem somos nós para dizer que Deus está errando, ou que esses dons são descartáveis? Não podemos fazer isso. Precisamos olhar para o texto e entender: o Senhor deu estes dons à igreja, e todos nós precisamos nos beneficiar desses dons. Então, apresentar essa realidade, a gente tem que ficar percebendo que a igreja, para ser edificada, ela necessita sim ter os dons de liderança, como também os irmãos exercer os seus outros dons, que não é de liderança ou de ensino, mas também são dons dados por Deus para a edificação do corpo. Assim como nós entendemos que todo crente tem os seus dons, e todo crente vai exercer o seu dom para a glória de Deus, para o serviço no Senhor e para a edificação do corpo de Cristo. Essa unidade, ela precisa ser relembrada. Então, lembre-se disso. Pastores precisam cuidar do rebanho. Pastores precisam, os evangelistas, todos que ensinam, precisam pregar fielmente a palavra. E sendo assim uma igreja que tem um púlpito saudável, uma pregação saudável, um pastor saudável, essa igreja vai desfrutar de grandes bênçãos inimagináveis. Recebendo o alimento sólido, amadurecendo, crescendo no modelo que a gente vai chegar agora, que é Jesus Cristo. O primeiro ponto desse sermão, que é o versículo 11 e 12, o dom de liderança, ou o dom de ensino, é um presente de Cristo para a igreja. Assim como os demais dons, mas como este especificamente é citado aqui, eles também, assim como os outros, também é uma dádiva, é uma graça de Deus para que a igreja seja edificada. O seu Senhor deu pastores, mestres e evangelistas para a igreja, para que eles possam edificar, cuidar e guiar esse povo para a edificação e para o crescimento. Lembre-se disso, não percam isso de vista. Porque é o Senhor Deus quem deu, o nosso Senhor Jesus Cristo que deu esses dons. O segundo ponto é a maturidade em Cristo é o alvo dos dons. Os dons, ele tem esse papel de edificar para o serviço, para o crescimento. E aí no versículo 13 e 14, ele vai dizer a finalidade, com vistas ao aperfeiçoamento, já li esse, até que todos cheguemos aonde? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Os dons de ensino, logo, eles vão apresentar a pessoa de Jesus, eles vão ensinar a doutrina correta. Eles vão ensinar e instruir dentro daquilo que é bíblico, daquilo que apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo, para que a maturidade ela seja alcançada. E aqui tem dois aspectos de maturidade: um aspecto teórico, mas ao mesmo tempo também um aspecto prático. Ele fala sobre o conhecimento, ele fala sobre a unidade da fé e o pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Que também essa realidade de fé, essa fé aqui, não é apenas uma fé talvez de crença mais abstrata, eu creio em Jesus, mas é uma fé que também, além da crença, ela se aplica à forma dinâmica de vida. É um indivíduo que ele crê e ele vai viver o que crê.
Essa aplicação a gente vai também ver um pouco mais à frente, quando ele vai falar sobre bastante sobre santidade, lá nos versículos 17 em diante. Porque tudo isso vai chegar, porque isso é a realidade aqui da maturidade, é um aspecto da santidade. O crente santo é um crente maduro, o crente que se santifica é um crente maduro. É um crente que está com o pleno conhecimento correto do Senhor Jesus Cristo e está com a fé verdadeira firmada. Não é a fé em qualquer coisa, é a fé no Filho de Deus, é a fé correta, é a fé em Cristo. Não é a fé que crê em Jesus, mas crê em 20 mil coisas diferentes a Jesus, ou que destoa dos ensinamentos da doutrina de Cristo. Eu creio em Jesus, mas eu creio também em signos e horóscopo. É uma fé que talvez precise ser ajustada. Não tem como você ter uma fé verdadeira em Jesus e ter a fé também nos signos e horóscopo. São distintos, não é a mesma coisa, não se comunica. Certo? Um está errado, o outro está certo. Jesus está certo, os horóscopos estão errados. Assim como tantas outras coisas na sociedade, os indivíduos acabam dizendo que creem em Jesus e creem tantas coisas diferentes a Jesus. Creem em Jesus e creem um bocado de coisa, um bocado de nada a ver com Jesus nem com a sua palavra. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando da fé verdadeira, uma fé que redunda em prática, em doutrina, em vida. Doutrina é vida. E isso aqui é aplicado. Essa edificação que é vinda desses líderes em /ensino vão gerar à igreja uma fé saudável, uma doutrina saudável. O conhecimento do Filho de Deus está ali. Ele vai saber quem é Jesus. Ele vai conhecer as verdades do Evangelho. Ele não vai negar a sua fé. Se eu perguntar para os irmãos, e aqui pode ser uma questão até dos irmãos se autoanalisarem, quando é que os irmãos aqui sabem descrever o Evangelho de Jesus? Se chegar assim, uma pessoa, me diz o que é o Evangelho? O que é as boas novas de Jesus? Quantos estariam aptos para descrever as boas novas, que um dia dizemos que cremos, que um dia dizemos que acreditamos? Lá em Hebreus capítulo 5, uma das repreensões do autor de Hebreus àqueles que andam em imaturidade é a falta de conhecimento daquilo que é básico à fé. E ele vai dizer, vocês são imaturos, porque vocês não sabem aquilo que é básico à fé de vocês. Hebreus capítulo 5. Os irmãos que puderem abrir, quiserem abrir, estão convidados. Versículo 11 em diante. Hebreus capítulo 5, versículo 11 em diante. A respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática e pelas suas faculdades exercitadas, pelo discernimento, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eles não conheciam. Precisava voltar a ensinar os rudimentos da fé. Vocês são crianças, precisam de leite, vocês já deviam estar ensinando os outros, mas não, vocês se tornaram tardios a ouvir, nécios, ficaram postergando, fazendo as coisas de qualquer jeito, tardios em aprender, preguiçosos. E isso faz com que a gente precise voltar a ensinar vocês os rudimentos, aquilo que os pregadores dos oráculos de Deus, os pregadores de Deus falavam. A maturidade, ela passa sim pelo conhecimento. Pregadores fiéis precisam pregar fielmente a palavra para edificar o corpo, para que esse corpo seja edificado e sirva ao Senhor. E sim, esse propósito ele é alcançado quando a gente percebe a maturidade. A maturidade é vista em mais de um aspecto, o aspecto tanto teórico como doutrina, mas também um aspecto prático de vida. Você percebe lá que ele fala, ele está experimentado na justiça para discernir tanto o bem quanto o mal. Ele vive a fé, a unidade da fé, aquilo que é falado aqui sobre a fé que é edificada, a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus apontam dois aspectos, um aspecto cognitivo, mas um aspecto sim prático, de vida. O crente maduro, ele tem a boa doutrina, ele precisa ter, porque heresia, falso ensino é pecado, é fruto da carne.
O crente verdadeiro, ele tem a fé correta, a doutrina correta, mas ele também tem a vida correta. Ele tenta e busca viver, como o pastor Antônio Júnior muito bem colocou um texto que eu amo de Tiago, hoje pela manhã. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes da mesma. Ele citou aqui, na sua exposição. Você precisa ouvir e praticar. Não seja apenas ouvintes, mas praticantes da mesma. Ele não está excluindo a questão de você conhecer. Ele está dizendo, vocês têm que conhecer, mas também conhecer, viver, praticar. O crente maduro, essa varonilidade, ela tem esse aspecto. Ele fala de 3 aspectos para falar de um mesmo objetivo: unidade plena no conhecimento da fé, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele está falando, vocês têm que ser crescidos e tem um modelo de maturidade para vocês: o Senhor Jesus Cristo. Cristo é o nosso modelo. Olhem para as Escrituras, vejam o que o nosso Senhor Jesus Cristo pregou, veja como Ele viveu, e observem, busquem ser semelhantes ao Mestre, ao cabeça que dirige e governa a igreja. Esse é o nosso Senhor. Os dons têm que apontar para isso. A maturidade em Cristo é o alvo desses dons, é a edificação do corpo. O corpo é edificado para que ele seja maduro e assim possa servir, possa parecer com o seu mestre, possa apontar Jesus Cristo. A centralidade de Cristo precisa ser exaltada na vida de cada um dos irmãos, e assim a igreja como um todo terá Cristo como centro. Cristo tem que ser aquele que nós vamos apontar sempre, glorificar e exaltar o cabeça. O plano de Deus de convergir tudo em Cristo tem aspectos aqui, como eu falei, a gente já tem essas pregações aí, né? Já falei em pregações, aponta também para aspectos futuros da escatologia, mas a criação desse corpo, a igreja, ela também aponta para esse grande mistério que é revelado, que é a centralidade de Cristo no plano redentor de Deus, tanto pela salvação desse povo, pela a capacitação que o próprio Cristo dá. E em tudo isso, a igreja ela vai buscar refletir o cabeça. Novamente, você observar os textos, ele fala de forma mais singular: a perfeita varonilidade, a plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia do que induzem ao erro. Ele está falando para o corpo. Todos nós sejamos assim, não só essa perfeita varonilidade, mas ele também aponta, não aqui mais no singular, mas no plural, falando para que todo o corpo, essa igreja, essa unidade, ela possa crescer nessa estatura, nessa medida. A maturidade aqui já apresentando um homem crescido. A imaturidade, quando ele fala de criança, é que é o contraste para o maduro. O maduro é o adulto. A criança é o inexperiente. Tanto que lá em Hebreus, o que é? Ele não consegue discernir o bem e o mal. É minha criança. Você pegar o João, meu filho de 2 anos, você dá uma coisinha para ele que ele não sabe o que é, ele não vai saber discernir o que é certo e errado, ou discernir se aquilo é bom ou ruim. Mas se eu for dar para um adulto, para um homem mais experimentado, ele, não, isso aqui não é bom. Isso aqui eu não quero. A criança, ela não tem discernimento, já o maduro tem. Então, todo o aspecto da maturidade precisa passar sim por um conhecimento. E esses dons que são dados à igreja, eles edificam a igreja para serviço, para a edificação desse corpo, para que ele chegue nesse status. A igreja pareça com o seu mestre. A igreja tem que refletir o seu Senhor. É Cristo Jesus. E um dos aspectos que faz com que a igreja não pareça com outra coisa que não Cristo, ou seja, que ela caminhe corretamente, é não ser levado por qualquer vento de doutrina. É uma firmeza doutrinária que gera vida e gera essa doutrina, essa crença. A unidade da fé e pleno conhecimento, essa maturidade em Cristo tem que ser passada por esses 2 aspectos. Tanto que o que ele vai falar para aqui, não mais, versículo 14, sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Não somos mais enganáveis, somos firmes na verdade. Não somos mais mudados de qualquer pensamento porque alguém fala uma coisa diferente do Evangelho. A gente consegue ficar firme. O crente maduro, o crente que está crescendo, está aprendendo, está com esses ensinamentos corretos do Evangelho, na unidade da fé e no conhecimento, ele consegue ter firmeza. Ele não é como o que é levado por qualquer vento de doutrina,
mas ele é aquele que é firme na verdade do Senhor Jesus Cristo. Ele não sai da sua fé por qualquer coisa. Não é qualquer coisa que tira ele dos caminhos do Senhor. Não é qualquer coisa que muda a mente dele daquilo que é a sã doutrina. Ele permanece firme e vivendo também firme na sã doutrina. Doutrina é vida. Doutrina é prática. Os puritanos tinham esse lema, né? Doutrina é vida. Ou seja, tem uma doutrina correta para que tenha uma vida correta. Piedade, santidade, tudo isso passa pela doutrina correta e santa. Falsas doutrinas geram práticas heréticas e erradas. Quantas seitas vocês conhecem de práticas estranhas? De pessoas que tomam coisas para, de alguma forma, alcançarem um certo tipo de nirvana, de coisas assim. Quantas seitas você já ouviu falar? De uma seita nos Estados Unidos uns anos atrás, não sei nem se existe, que o pessoal ficava sendo picado por cobra, por causa de uma interpretação errada do texto de Marcos. O pessoal ficava sendo picado por cobra, como uma prática para agradar a Deus de alguma outra coisa que eles estavam crendo, mas o pessoal ficava sendo picado por cobra. Doutrina errada gerou uma prática muito errada que levava pessoas a gente a ir para o hospital. Tinha gente lá na igreja já tinha uma parte do corpo paralisado pelo veneno da serpente, que mesmo tendo sobrevivido ficaram com sequelas. Uma doutrina errada gerou uma prática errada. Doutrina santa gera vida santa. Doutrina errada gera uma vida errada, vida de pecado muitas vezes, ou de legalismo, de outras coisas mais. Lembrem-se sempre disso. E isso também passa pelos dons que ele falou no versículo aqui 11, de ensino que tem que ensinar corretamente a igreja, ensinar corretamente o que é bíblico, santo e justo, para que o povo ande em conformidade à vontade de Deus. Um texto que eu lembrei, quando eu estava refazendo esse texto, que eu quero reler com os irmãos, que também acho que parece muito com isso, é o texto de Colossenses 2. Está nas quartas, eu estou lendo esse texto com os irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem nesse texto, estamos caminhando já para o nosso final. Colossenses capítulo 2. O apóstolo Paulo, Colossenses é bem parecido com Efésios, Então tem muita coisa que a gente vê bem semelhante, de vocábulo e outras coisas mais. Mas aqui quando Paulo fala sobre essa questão, Colossenses 2, versículos 6, 7 e 8. Mas diz assim: ora, como recebeste de Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Versículo 8: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado. Nós recebemos o Evangelho que vem do próprio Deus, que é muito maior do que qualquer filosofia e vã sutileza ou tradições de homens. Os homens mudam, as tradições mudam, as filosofias vão mudando, se cheio de perfeições. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, não muda. Ela não é errada, ela é, pelo contrário, ela é inerrante. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é toda a verdade, ela é palavra de Deus, todos os ensinamentos vêm do próprio Senhor. Dentro da maturidade cristã, a gente precisa perceber essa grande beleza das Escrituras e dos ensinamentos que provém dela, para que a gente não ande sendo enganados ou sendo trocados. Todo domingo o irmão chega com um pensamento diferente, todo domingo o irmão sai da fé, volta na fé, todo domingo o irmão vai. Não pode ser assim. Ele tem que ser firme na verdade, firme no Evangelho, firme na crença correta, naquilo que é santo, justo e bom. Então, essa é a outra realidade do versículo 13 e 14, mostrando que essa maturidade está atrelada com Jesus, o conhecimento correto e a prática correta. A maturidade é uma vida que também, como lá em Colossenses, gera um modo digno que agrade o Senhor. Vocês devem andar, ele vai falar um pouco isso no Colossenses 2 também, um pouco antes, no capítulo 1, na verdade, versículo 10, Colossenses 1, que nós precisamos andar de modo digno que agrade ao Senhor. E isso passa justamente pelo conhecimento e a prática correta. Só existe um povo, um grupo de pessoas que podem viver de modo digno que agrade ao Senhor. É aqueles que estão ligados ao cabeça Jesus. É este povo
que foram comprados, remidos e se arrependeram dos seus pecados e creram. E agora, como diz a gente vê até hoje em Efésios, estão ligados ao cabeça, Jesus. Para andar de modo digno que agrade ao Senhor, precisa o primeiro ponto: está ligado ao cabeça, Jesus. Assim, por ser ligado ao cabeça de Jesus, nós temos paz com Deus e paz uns com os outros. Porque, como diz Efésios 2, Jesus é a nossa paz. Ele nos trouxe, reconciliou nós com Deus e uns com os outros. É somente assim que podemos agradar a Deus. Estar ligados ao cabeça. E aí, começar a buscar essa maturidade, que envolve toda a santidade, santificação, que envolve, o maduro é um homem santo, como falei. Então, esse progresso, essa edificação, esse crescimento para a estatura de Cristo precisa ser buscada constantemente. O normal da vida é crescer. Uma criança nasce, ela normalmente cresce. Ela não vai ficar eternamente bebê. Assim também na fé, os novos nascidos, os novos convertidos, nascemos de novo em Cristo. Nós também começamos infantis, crianças, e fomos crescendo na fé, amadurecendo. Novas criaturas. Começamos ali no início, novo nascimento, aí vamos crescendo, amadurecendo, tendo um alvo, Cristo. E todos os dons, tudo aquilo que foi dado por Cristo à sua igreja é para edificar o corpo, para que o corpo sirva melhor, amadureça. E quando amadurece o corpo, para o quê? Serve mais. Qual um crente maduro que vocês lembram aqui? Apóstolo Paulo, um crente maduro. Esse homem servia a igreja? Esse homem edificava a igreja de Cristo? Esse homem era um homem que é um crente modelo para nós? Com certeza. O apóstolo Paulo era um crente maduro. Ele fala em 1 Coríntios 11 o quê? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Claro, porque Paulo imitava Cristo. E assim ele fala: me imitem porque eu imito o Senhor. O nosso modelo maior é Cristo. E imitamos pessoas que parecem com Cristo, que refletem aquilo que as Escrituras ensinam sobre Cristo. Precisamos também lembrar disso. A unidade da igreja, os últimos versículos para a gente encerrar, versículo 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa comparação, a cada parte efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Só há maturidade, só há crescimento quando está unido a quem? Ao cabeça. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é quem? O cabeça. Só podemos crescer nele. Fora de Cristo não há crescimento, não há maturidade. Não há vida que agrade a Deus. Não há salvação. Ele é o único Salvador. Somente Ele pode nos salvar. Ele é o único Redentor para todos aqueles que querem chegar até Deus. Crescer nele. É nele que essa verdade, ele fala de verdade em amor, tem que ser amadurecidos, ou crescidos, ou desenvolvidos. É somente no cabeça. Fora do cabeça não há crescimento, fora do cabeça não há maturidade, fora do cabeça há perdição. Estão perdidos, estão caminhando ao inferno, estão a passos largos, correndo em direção ao inferno, sem o cabeça Jesus. É somente nele que podemos ter paz com Deus, paz uns com os outros, e poder crescer em santidade, crescer na maturidade, buscar a estatura de Cristo, buscar o nosso grande modelo que é o Senhor Jesus. É somente nele. E isso não se dá de forma individualista. E esse terceiro ponto que eu coloquei, a unidade da igreja, na igreja. Por quê? É o caminho para a maturidade espiritual. É o terceiro ponto. Por quê? Porque essa unidade, quando ele fala que está ligado ao cabeça, lembre-se, todos os crentes, como um corpo, unidos com as juntas, estão interligados. E todos nós precisamos, unidos, ligados àquele que é o nosso Senhor, crescer em maturidade, crescer em desenvolvimento, crescer para a maturidade. Unidade gera maturidade. Lembra que o pastor está pregando o quê? 1 Coríntios. Uma característica clara da igreja de Corinto, o que era? Uma igreja dividida. Uma igreja que tinha muitas facções, Facções no sentido de grupos, sou de Paulo, tal. Você tem esses grupos brigando lá. Essa igreja é vista como o quê? Era uma igreja cristã, mas era uma igreja que era do Senhor Jesus, A igreja cheia de problemas, mas Jesus disse que é a igreja dele, Eram crentes ali. Mas eram crentes
imaturos. Eram crentes que estavam na imaturidade. Divisão gera e mostra imaturidade. Unidade gera e mostra maturidade. A igreja precisa ser unida. O povo de Deus precisa ser unido. Precisa haver a unidade. O corpo precisa estar caminhando na mesma fé, no conhecimento de Cristo, nesse propósito, nesse objetivo. Veja suas ações, vejam a cruz, observem e olhemos para o cabeça como nós temos andado nessa unidade, como corpo. Porque só em Cristo, e só como ele fala, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação, estão cooperando uns com os outros, de cada parte, cada um ajudando um ao outro, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O amor é um vínculo que ele já vem trabalhando também desde o mesmo capítulo. Ele fala no versículo 2, né? Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A igreja precisa crescer em amor, porque é o dom perfeito também. Fala também em 1 Coríntios. Esse amor reflete o nosso Senhor, reflete aquilo que Deus fez, o amor dele para com nós, pecadores, salvando, redimindo, graça, favor imerecido. E a igreja precisa ter essa unidade, crescer, suportar uns aos outros. Suportar é justamente isso, é perseverar, é buscar essa unidade, não se desapegar à unidade. Ah, o irmão pecou comigo. O irmão pecou com você, irmão. Agora é a oportunidade perfeita para você exercer o evangelho de Jesus, perdoar o seu irmão. Eu pequei com alguém, a oportunidade perfeita para você pedir perdão e buscar assim essa mudança com o Senhor. Então, lembre-se sempre disso. A unidade gera tudo isso. Irmãos, precisamos crescer em unidade para a maturidade ser visível na igreja, para que nós também sejamos maduros. E aqueles que não conhecem a Jesus estão aqui esta noite, eu digo para vocês que vocês não estão no cabeça de Jesus. Vocês estão fora de Cristo. Vocês estão distantes do Senhor. Vocês não estão andando da forma que agrada ao Senhor. Vocês estão andando na vida que não agrada a Deus. Vocês estão lá como estão, como eu falei várias vezes em Efésios 2, sem Cristo, distantes das alianças, sem Deus, sem esperança. Arrependam-se, creiam em Jesus, porque somente Ele pode lhe reconciliar com Deus. E aí, você vai fazer parte dessa grande bênção, que é estar unidos ao cabeça de Jesus e ter paz com Deus. Isso é uma grande dádiva. A igreja é uma grande dádiva. Sermos igreja é uma grande dádiva. Salvos pelo Cristo ressurreto, nosso Senhor e Salvador. Salvos pelo Senhor Jesus, plenamente homem, plenamente Deus. Capacitados por Ele para ter o privilégio de servi-lo, de adorá-lo, de glorificá-lo com tudo que fazemos. A igreja precisa crescer em unidade, precisa olhar para a cruz, precisa olhar para as Escrituras e crescer todos naquele grande que é o cabeça, nosso Senhor, que governa a igreja, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos possam estar orando comigo, para que nós possamos pedir ao Senhor cada vez mais essas grandes bênçãos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela bênção do Evangelho, que possamos constantemente relembrar, Senhor, que somos igreja do Senhor, comprados, remidos, salvos pelo sangue de Cristo, mas não para viver na individualidade, Senhor, no meu cantinho, distante de todo mundo, achando que eu me basto a mim mesmo. Não é isso que as Escrituras ensinam, Senhor. Claramente nos mostra que nós somos um corpo e temos que estar ajustados, unidos, juntos, cooperando uns com os outros para a edificação, para o crescimento em amor, para que esse corpo como um todo, edificado, crescido, amadurecido, possa exercer, Senhor, com fidelidade o serviço ao Senhor para a glória do Teu nome, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas aos perdidos, como muito bem foi feito esses dias pela igreja, os irmãos que foram lá em Nova Jaguaribara. Também aqueles que não foram, mas que estão pregando o Evangelho cotidianamente, diariamente, nos seus trabalhos, nas suas casas, na sua vizinhança, em outros locais.
Que todos esses irmãos que pregam o evangelho em hospitais, em outros locais mais, o Senhor possa continuar usando, abençoando, dando força, e eles possam constantemente perceber a necessidade de crescer, amadurecer, para melhor servir, para melhor adorar, melhor glorificar o Senhor por meio do serviço ao Senhor. Nos ajuda, Pai, como igreja, a perceber a essência que é a unidade. Esse corpo foi comprado para ser unido, ligado ao cabeça Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, nos ajuda, nos fortalece para que nós cresçamos assim, uma igreja madura, que tem um modelo como o modelo de Jesus Cristo, e possamos sempre crescer na semelhança do nosso Salvador. Nos ajuda, Pai. Nos perdoa todas as falhas que cometemos. Nos ajuda a caminhar assim para a glória do Teu nome. Assim que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vai ter um pós-lúdio.